Oi gente, tudo bom? Tô um pouco atrasada pra trazer esse vídeo pra vocês, mas choveu muito por aqui e, como vocês sabem, a minha ring light queimou e eu ainda não comprei uma nova. Porque eu quero comprar uma boa, então estamos dependendo de luz natural pra gravar e é assim, não tem outro jeito. Então, hoje eu vim falar pra vocês dos livros que eu li em fevereiro e alguns eu tenho aqui comigo, outros eu já guardei, porque eu tive que aproveitar que teve visita pra poder subir e descer a escada, porque eu ainda não posso subir e descer a escada. Né? Eu consigo subir, mas eu ainda não tô liberada pra descer. Então a gente aproveita todas as possibilidades pra conseguir fazer o que a gente precisa. Mas vamos começar. Logo no comecinho do mês eu terminei de ler A Princesa Sobre Refletores, que é o segundo livro da série do Diário da Princesa. E, gente, eu tenho tanta dó da Mia. Eu preciso deixar isso muito claro. A Mia, ela só se lasca. Do nada ela descobre que ela é princesa. Isso já seria o suficiente pra tirar qualquer um do prumo, ainda mais com 15 anos de idade, né? Tipo, ela cresceu sem saber que ela era princesa. Mas até aí, tudo bem. O problema é que ela tem que lidar com ser adolescente, com a notícia que vaza de que ela é princesa e com a avó, que ao contrário do filme não é lá tão querida, tão vovozinha, não. A Mia tem aulas muito sérias com a avó dela, porque ela precisa aprender as coisas que ela deveria ter aprendido ao longo da vida para poder ser uma princesa, para poder ser apresentada para o povo de Genóvia e finalmente assumir o seu lugar, né? Então gente, dá muita dó, porque ela fica naquela do tipo, o que eu faço? Eu quero, eu não quero, e assim vai, né? Aí eu fiz a releitura de Antes de Partir, que é o livro Before I Go, do Charlie Donlea, que lá fora foi publicado como Brian Charles, e aqui a Faro vai manter tanto a estética das capas quanto o nome do autor, né? Pra não ter nenhuma confusão e ninguém achar que é um autor novo ou qualquer coisa do tipo. Não, é o nosso querido Charlie Donlea se arriscando em um gênero completamente diferente do que a gente tá sempre acostumado. Que ele vai para o drama, para o romance, e sim, ele vai fazer a gente chorar como se não houvesse amanhã. Mas lógico que o livro começa tenso, começa com um acidente de avião e a gente acha que vai enveredar por outro caminho. Mas na verdade, ele vai guiar a gente por uma história muito bonita, de luto e superação. E lógico, um romance. Né? É tudo muito delicado, tudo muito bem escrito e a gente consegue se identificar a fundo com a Abby e a sua perda e tudo o que vem além disso. Aí depois eu li o Diário da Princesa, a Princesa Apaixonada, e além dela ter que lidar com tudo o que ela já está lidando, ela ainda vai ter que lidar com um namorado. Sim, Mia está namorando. E não é o Michael. Na verdade ela tá namorando um outro cara e ela descobre que na verdade ela não ama esse cara, mas ela não sabe como que ela vai fazer pra se livrar dele, porque além de tudo aquilo, ainda a mãe dela tá grávida do professor de matemática, e ela não sabe mais o que fazer, né? Ela é uma princesa, ela tá apaixonada, a mãe dela tá grávida, ela vai ter um irmão, e o caos tá daquele jeito. Aí ela descobre que o Michael gosta dela, mas como que ela vai lidar com tudo? Afinal de contas, ela tá na pior fase da adolescência, né? Principalmente para as meninas, porque a gente ainda não é nada. Com 15 anos a gente não é nada além de uma menina que acha que é mulher. Então, é muito divertido, como todos os outros livros até agora, mas vai começando a tomar um tom um pouquinho mais adulto. A partir de agora eu acho que a gente vai ter uma mudança em quem é a Mia e como ela se comporta e tudo mais. Aí eu li Dark One, Assombroso, do Brandon Sanderson, que é o primeiro volume dessa história. Que eu não sei como é que vai chamar o segundo, gente. Eu não sei nem como falar se é Dark One, o que é, né? Não dá pra saber. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar o Paul, que ele meio que foi diagnosticado com esquizofrenia ou algo do tipo. Porque ele tem alucinações de um mundo estranho e ele conversa com uma menina
E a menina responde. Então, tipo, no nosso universo, não tem outro jeito de tratar uma pessoa que conversa com coisas que não existem. Mas a gente vai descobrir, e ele também de uma forma não tão muito boa, que ele, na verdade, não é só o Paul. Ele é o assombroso. Ele é o cara que foi destinado a destruir Mirandos, que é o mundo para onde ele vai parar quando ele finalmente dá ouvidos à menina que ele conversa o tempo inteiro. Então ele vai parar em Mirandos e, a princípio, ele acha que ele tá ali por um outro propósito, mas na verdade ele é o cara que vai destruir tudo nas lendas e nas profecias desse mundo. Então a gente vai ter ele duelando com ele mesmo pra saber se ele vai fazer isso ou se ele vai tentar agir de outra maneira. Aí depois eu reli o Talismã. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu leio o Talismã. E é, pra mim, um dos melhores livros do King. Ele é uma fantasia, lógico que não deixa ali aquele toquezinho de suspense e terror que a gente tá acostumado, mas a gente vai conhecer o Jack viajante, que ele tem 12 anos de idade, a mãe dele tá morrendo de câncer, e eles acabam se mudando pra Arcadia Beach. Eles vão morar num hotel. A mãe dele era uma atriz muito famosa e o pai dele morreu quando ele ainda era muito novo. Então são só os dois e o sócio, o ex-sócio do pai dele, que é um cara que desde o começo a gente fica com o pé atrás. Ele não é a melhor pessoa dessa história. Mas acontece que em uma das suas andanças ali por Arcadia Beach, ele vai conhecer um velho. E o Jack vai conversar com esse velho e vai descobrir que, na verdade, ele não é simplesmente uma criança de 12 anos. Ele é o Jack viajante e ele é a única pessoa que não tem o seu duplo nos territórios, mas ele precisa ir para os territórios porque a vida da rainha depende dele encontrar um talismã. Então ele vai fazer a passagem, o Speed vai ajudar ele a fazer essa passagem e ele vai começar a descobrir como funciona esse novo mundo, né? E vai fazer a sua viagem por ali, porque salvando a rainha, ele salva a mãe dele. E aí ele vai acabar descobrindo por que ele não tem um duplo, o que aconteceu com o duplo dele e por que o duplo dele morreu. Mas ele não, visto que a mãe dele está doente no nosso mundo e a rainha, que é o duplo da mãe, está doente nos territórios. Então, salvando uma, ele salva a outra, mas o duplo dele morreu, ainda bebê. E ele não. Apesar de ter quase morrido. Então, como que ele ficou vivo e o duplo dele não sobreviveu? Então, assim, ele vai começar a descobrir todas essas coisas enquanto leva a gente por essa viagem entre os territórios e o nosso mundo, enfrentando um monte de perigo e tendo que destruir o sócio do seu pai, o amigo do seu pai, porque ele vai descobrir, na verdade, que o Sloth é o nome dele, Sloth, sei lá o nome dele, eu não suporto esse cara. Pra mim, ele é um cara nojento, repugnante. Realmente tinha como intenção dominar ali os territórios e ficar milionário às custas de tudo, como qualquer bom ser humano faz, né? Aí depois eu li The Redeemer ou Redentor, do John Esbo. Tô tentando colocar em dia, tô bem atrasada em todos, acho que, em todos, eu não vou nem falar que no Harlan eu tô melhor, ou no King eu tô melhor, mas no Harlan e no resto tá uma caca, mas a gente chega lá. Bom, aqui a gente, como o próprio nome já diz, é um cara que acredita que ele foi enviado por Deus para acabar com o mal da humanidade, e ele faz isso matando as pessoas. Mas matando as pessoas de uma forma muito cruel e ali, tipo, sem ter uma lógica, sabe? Ele simplesmente acha que você é um pecador e que você não merece, não é digno de estar vivo, então ele vai ali e vai te matar. Matar, abusar e tudo o que vocês quiserem imaginar. Só que ele não contava com o nosso querido Harry Hole, que não leva desaforo pra casa. A vida dele tá um caos, então, tipo, dane-se se eu morrer. E ele vai conseguir descobrir quem é o Redentor, independente do que todo mundo falou e o que todo mundo achava, né? Então, ponto para o nosso Harry. Aí depois eu li o segundo volume de Enola Holmes, que é o caso da Senhorita Canhota. E se você assistiu o filme, preciso dizer
que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Enola ainda está longe dos seus irmãos, eles não sabem aonde ela tá, né? Ela abriu um escritório de investigação ali, fingindo ser a secretária de um cara muito famoso, especializado em encontrar pessoas desaparecidas. E aí ela fica sabendo do desaparecimento dessa menina através do nosso querido Watson. Sim, o Watson vai até lá e tenta falar com esse detetive, com esse especialista, porque ele acha que assim ele vai conseguir ajudar o Sherlock a encontrar a Enola e assim todo mundo vive feliz. Acontece que ela fica muito interessada com esse caso e ela vai, então, por meios próprios, tentar encontrar a menina desaparecida. E ela, lógico, a gente já sabe que ela vai encontrar, mas antes dela encontrar, ela vai passar por muitos perigos, né? Porque, afinal de contas, ela é uma menina, ela ainda não é nenhuma mulher. E andando sozinha pelas ruas de Londres, a gente sabe que o risco é muito grande. E ela vai, então, descobrir que, na verdade, as pessoas têm uma aparência e dizem uma coisa, mas, na verdade, podem ser completamente diferentes daquilo que elas falam. E ela vai descobrir isso de um jeito muito difícil, porque ela realmente acha que uma pessoa é muito boa e que nunca faria nada de mal, até que ela descobre que o responsável pelo desaparecimento da garota é, na verdade, a última pessoa que ela suspeitaria, né? É muito divertido, mais uma vez, Enola é maravilhosa, e ver o Sherlock com sentimentos, desesperado porque ele não sabe onde a sua irmãzinha tá, já vale o livro inteiro. Aí depois eu reli e não sobrou nenhum da nossa querida, maravilhosa Agatha Christie. E esse livro é maravilhoso. Afinal de contas, ela criou uma coisa aqui única, porque ninguém sobrevive, e isso não é spoiler, porque tá no título, ninguém sobrevive. E aí a gente vai ter que tentar entender como, quem matou essas pessoas, porque alguém teve que matar essas pessoas, porque a gente tem envenenamento, a gente tem morte por abelha, ela gosta disso. A gente tem enforcamento, a gente tem queda, a gente tem tiro, a gente tem um monte de coisa. Então alguém fez isso, e como estavam numa ilha, isolados de tudo por causa do mau tempo, alguém que estava ali dentro tinha que ser o responsável. E a gente vai descobrir, mas eu preciso dizer que não tem nenhuma necessidade da gente saber quem é. A maneira como ela termina essa história simplesmente mostra que o objetivo foi alcançado. Então não precisaria ter a explicação final, mas deixa as coisas com um gostinho muito melhor. Aí depois eu reli, depois de muitos anos, O Chamado do Cuco, da J.K. Rowling, ou Robert Galbraith, como vocês preferirem. E eu realmente sou apaixonada por esses detetives, que é a Robin e o Strike. É muito bom a maneira como ela escreve, né? Esse é o primeiro livro da série. E ela cria uma empatia muito grande pra gente com a Robin e com o Strike. Porque os dois passaram por coisas horríveis na vida e acabam se dando muito bem. Acabam se entendendo de uma forma quase impossível. E um ajuda o outro ali. Ele não é o tipo de cara que acha que ela é incapaz de fazer as coisas. Nem nada do tipo. Na verdade, ele precisava de uma secretária. Ele tava quase falindo. E ela tem um dom de investigação que acaba sendo muito útil pra ele e que vai fazer com que ele consiga se reerguer. É muito maravilhoso, apesar de algumas coisas que depois eu falo na resenha, mas leiam. Eu sei que todo mundo fala, ai, porque a J.K. Rowling blá blá blá. Esquece, lê como Robert Galbraith, você não precisa saber que é J.K. Rowling. Aí depois, Chamado do Cuco, eu li O Melhor da Amizade, que é um thriller barra drama lançado pela Flora Editorial em fevereiro. E não é super alucinante, não é, mas a gente fica bem curioso pra saber o que realmente aconteceu. Porque um acidente acontece, uma criança morre, a outra fica entre a vida e a morte, e apenas um dos 3 meninos sobrevive. E a gente vai acompanhar as mães tendo que lidar com isso, com os que sobreviveram, com o único que sobreviveu, com o que tá no hospital. E elas são amigas desde sempre, elas moram ali na mesma rua, no mesmo bairro, as crianças estudam na mesma escola, elas tiveram os filhos um atrás do outro ali pra eles serem amigos, tudo muito bem planejadinho. Mas aí a gente vai
à medida que o livro vai avançando, descobrindo que alguns segredos foram escondidos a 7 chaves, e aos poucos elas vão entendendo que esses segredos não servem de nada e que a maneira como elas vivem a vida delas talvez não seja tão maravilhoso como elas imaginavam, e elas vão se apoiar uma na outra para conseguir passar por isso e para descobrir realmente o que aconteceu naquele fatídico dia e quem foi o responsável por disparar a arma que acabou matando uma pessoa, né? É uma história que não é rápida de ler, mas que a gente fica curioso, porque a gente quer realmente saber não só o que aconteceu naquela noite, mas também o que essas mulheres vão fazer com essas informações e o que elas vão fazer para consertar a vida delas, né? E é muito legal porque elas acabam, apesar de todo o sofrimento, uma apoiando na outra pra conseguir superar. Aí depois eu li o primeiro livro do mês. Aí depois eu li o primeiro livro do ano da Karin Slaughter. Meio atrasada, mas não é isso que importa. O importante é que a gente leu. Que foi Kiss Cut. E a gente vai acompanhar a Sarah e o Jeffrey tendo que lidar com a morte de uma garota que ninguém sabe se realmente foi provocada por eles ou se eles realmente impediram que ela matasse outra pessoa. Acontece que daí a investigação vai tomar um rumo que ninguém estava esperando e a pacata cidadezinha vai mostrar que, na verdade, ninguém ali vale absolutamente nada. Essa menina acaba morrendo, tentando proteger outras pessoas. É um negócio louco, né? Mas a gente vai ficar sabendo todos os detalhes. O duro é ter que ver o pior do ser humano estampado nessas páginas. É muito, muito pesado, mas graças a Deus tudo fica bem no final. Aí depois eu li Mundo em Caos, o primeiro livro do quê? Da série Mundo em Caos. É isso mesmo. Ai, meu Deus. Do Patrick Ness. E, gente, preciso dizer que aqui nada é o que parece. A gente é enganado do começo ao fim, mas eu prometo pra vocês que vai valer a pena. Apesar de parecer a coisa mais louca que você vai ler, no final tudo vale a pena e você não vai se arrepender de ler este pequeno livro. Se joga. Porque, sim, é confuso, mas vale muito a pena. Aí eu finalmente terminei de ler O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. E, gente, o que dizer desse livro? A gente termina o livro sem saber o nome do personagem, mas a gente já sabe que vai dar, né? Ele vai ter que fazer coisas que ele não concorda e talvez forcem ele além do limite dele. E a gente tenha um segundo livro daqueles. Porque eu acredito piamente aqui que esse personagem, esse garotinho, que agora já é um homem, vai se virar contra todo mundo e vai matar geral no terceiro livro dessa trilogia. Assim espero, não me decepcionem. Aí eu li, eu já guardei também, A Maldição do Cigano, que agora é A Maldição, porque supostamente falar que a maldição do maldição do cigano é preconceito, quando na verdade quem lança a maldição no advogado é um cigano, então realmente não sei aonde tá o preconceito, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim. Poderiam ter colocado a tradução literal? Poderiam, mas ninguém ia comprar um livro chamado Magro. Mas tudo bem. Basicamente, a gente tem um advogado que atropela uma cigana enquanto a mulher dele está fazendo atos libidinosos no carro. E ele acaba perdendo seu foco e atropela uma cigana, uma idosa. E aí vai ter o julgamento, ele se livra, porque afinal de contas ela é uma cigana, ninguém quer os ciganos na cidade, blá blá blá. E quando ele tá saindo do tribunal super feliz consigo mesmo, vem um cigano e pega no braço dele e vira pra ele e fala assim: magro. Só isso. A partir daí, a vida do cara é um caos, ele começa a emagrecer absurdamente, sem parar, não interessa o que ele fala, que ele come, não interessa, ele vai emagrecer. E aí ele vai precisar correr contra o tempo pra tentar desfazer esta maldição. Só que tudo tem um preço e talvez ele não esteja pronto pra pagar o preço referente a essa maldição. E eu amo esse livro. Eu não lembro se esse livro é do King, não é do Bachman. Mas tem um quê de Richard Bachman nesse livro e seria muito
muito perfeito se tivesse sido escrito por ele. Bom, esses foram os livros de fevereiro, e agora fiquem aí que o próximo vídeo é Atibiar de março, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!